Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do nosso podiquinho. Isso pegou muito pra mim, gente. E hoje a gente vai falar sobre solteirice. Esse episódio é quase uma continuação do episódio Idolatria do Casamento. Se você não sabe sobre esse conceito, dá uma pausa aqui, ouve outro episódio, ele é bem legal também, depois você ouve esse. É um conceito bem sério, que é muito comum entre nós cristãos. Na verdade, na sociedade de forma geral, né? Não se tem a idolatria do casamento, mas tem a idolatria do relacionamento perfeito. E tudo acaba girando em torno de relacionamento. E entre nós cristãos, isso acaba tomando uma conotação diferente. Porque, primeiro, a gente não pode colocar nada acima de Deus. Porém, a Bíblia fala da importância da família, então nós queremos formar uma família, a maior parte de nós queremos formar uma família. Mas chega uma hora que isso vira uma obsessão. Enfim, ouça o último, né, o episódio falando sobre idolatria do casamento e você vai entender. Isso aqui é só um mini conceito se você não quiser ouvir. Há alguns dias eu tava falando sobre solteirice e aí algumas pessoas pediram pra mim, né, como aproveitar a vida de solteiro. E, gente, eu estou numa fase que eu e o meu namorado a gente chama de pré-noivado. O pré-noivado é quando o casal já está junto há um bom tempo, ele sabe que eles vão ficar noivos eventualmente, já estamos planejando algumas coisas para o nosso futuro casamento, porém, ainda estamos solteiros e não estamos noivos. A gente tem ali um plano, né, de vamos ficar noivos em tal época do ano, estamos planejando nos casar até tal data, enfim, esse tipo de coisa. Mas não tem nada definido ainda estamos solteiríssimos, no sentido, obviamente, né, no sentido oficial da palavra, né, estamos solteiros. E existem muitas coisas que você pode fazer enquanto esperamos. Mas uma pausa. Não é só enquanto esperamos, mas é enquanto a gente vive. Porque a nossa vida, ela não começa depois do casamento. Nossa vida está acontecendo agora. E hoje, o intuito desse episódio é falar tudo o que se pode fazer enquanto a gente vive a nossa jornada de vida. Não só enquanto se vive a nossa jornada esperando o casamento. Porque a vida não é sobre isso. A vida, principalmente a vida com Deus, a vida cristã não é sobre isso. A vida cristã é sobre entender as fases da nossa vida, entender como o plano de redenção se aplica em cada uma delas, como que a gente vai viver em santidade, como que a gente vai viver para Cristo em cada uma delas, como que a gente vai viver esperando por Cristo. Porque se você não sabe, Jesus falou que ele ia voltar. Então, o nosso intuito enquanto cristãos é a gente viver em santidade, esperando pela volta de Jesus. Vamos deixar isso bem claro aqui? Pronto, deixamos isso bem claro aqui. E enquanto isso, a gente tem que viver para glorificar o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor justamente para a gente poder cumprir o ide do Senhor, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura. Então, a gente precisa entender como que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Isso se a gente vai viver uma vida em campo, no caso, em missão, né? Você vai para uma missão, um voluntariado, etc e tal. Vamos chegar já nisso. Se esse vai ser o seu intuito de vida, se você vai ser evangelista, se você vai ser um pastor, se você vai trabalhar na sua igreja local, se você vai trabalhar num emprego totalmente secular, mas você vai viver para a glória de Deus, tudo tem que ser convertido para a glória de Deus, tá? Independente se você é solteiro ou se você é casado. Mas a gente tem que trazer esse ponto aqui, que não é só você estando casado que você vai viver para Deus, entendeu? Mas vamos lá. Existem muitas coisas que a gente pode fazer enquanto a gente vive e enquanto a gente espera. E a gente vai colocar nesse ponto aqui bem rasinho, que é, enquanto você tá solteiro, o que você tem feito? Porque esses dias eu recebi uma pergunta assim, Nick, como superar a carência? Como não ser carente? Acho que era uma coisa mais ou menos assim. Não era bem isso, mas era mais ou menos assim. E aí eu falei justamente sobre isso, que enquanto você não colocar o seu foco em Cristo, você vai ter 1 milhão de motivos para não olhar para Cristo. Ou você vai olhar para Cristo como se ele fosse alguém que te deve algo. E ele não nos deve nada. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre todas as coisas que você pode fazer enquanto você está solteira. E eu vou falar da minha perspectiva enquanto uma mulher que não está solteira. Afinal de contas, eu acredito que eu encontrei a pessoa com quem eu vou me casar, né? Senão a gente não estaria fazendo tantos planos. E eu posso voltar e falar um pouco sobre isso, né? Sobre
você tem encontrado a pessoa, né, que você vai se casar e que você quer se casar e o quanto que isso é bom e os desafios. Eu posso falar sobre isso, né, o desafio do namoro cristão. Mas hoje a gente tá falando sobre os desafios da solteirice. Tudo que a gente pode fazer na solteirice enquanto a gente tá solteiro. E independente aí, falando solteiro, pessoas não casadas, né? E aí, assim, quanto mais você coloca energia em algo que você tem ou não tem, essa coisa vai aumentar. E se é algo que você não tem, a sensação de falta, ela vai tomar conta de você. E você vai começar a desenvolver várias coisas que não são nada assertivas, a palavra voltou, assertivas na sua vida. Então, por exemplo, se você ficar o tempo inteiro, ai, como eu tô carente, ai, como eu quero alguém, ai, como eu não tenho ninguém, ai, como eu sou sozinha, ai, que Deus não me dá ninguém, ai, que Deus não me ama. Tá entendendo para onde que vai? Fica zoado. Então, a gente precisa pegar e colocar nossa energia, saber gastar nossa energia em coisas que a gente pode fazer agora, nas possibilidades que o Senhor nos dá nesse momento. Porque existem coisas que a gente de fato não tem controle. Então, quando você coloca sua energia em coisas que Deus não te deu, você vai estar cobiçando. E isso vai te levar para um caminho bem complicado, né? A gente tá aí, né? Vide Eva, né? Se a Eva não tivesse querido. Se a Eva não quisesse algo que ela não podia ter, a gente tava bem de boa lá no jardim, conversando os ecos do jardim aqui pessoalmente, entendeu? Mas não, a gente tá aqui agora, nesse mundo caído, todo corrido, e você tá me ouvindo não sei aonde, na academia, tá me ouvindo na escola, sei lá onde que você tá me ouvindo. Maluquice, né? E existem algumas coisas que a gente pode fazer enquanto a gente tá solteiro. E a primeira coisa que você pode fazer enquanto você tá solteiro, que você pode colocar sua energia, pode colocar seu dinheiro, pode colocar, enfim, os seus objetivos nisso, pode ser primeiro em autoconhecimento. Então, vai fazer um curso de aprimoramento, vai fazer uma terapia, sabe? Vai ler livros sobre autoconhecimento. Olha para dentro de si, passa um tempo sozinho. Ai, Nicole, mas é muito desconfortável, mas é necessário. A gente falou, né, no último episódio sobre a questão do dia mal e do sofrimento e o tanto que muitas vezes a gente tenta evitar um sofrimento que vai ser bom pra gente, no sentido de nos aprimorar enquanto pessoas, de nos fazer olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para nós mesmos, e isso vai nos fazer conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, e isso vai resultar em glória para o reino, sabe? A segunda coisa que a gente pode fazer é investir no nosso glow up. Eu quero fazer um episódio só sobre glow up, que eu acho muito interessante, mas o glow up é quando você vai melhorando, né? Se aprimorando, e isso faz com que você seja melhor em todas as áreas da sua vida. Então, um glow up espiritual, sabe? Você se aprimora na leitura da palavra, você se aprimora no estudo de Deus, você começa a orar mais, você começa a jejuar mais, você começa, enfim, a melhorar. E nesse sentido, pensa em todos os assuntos que você tem dentro de você que você não sabe muito bem ainda. Coloca diante do Senhor, coloca diante dos pés do Senhor e vai melhorando, sabe? Porque enquanto a gente espera aparecer essa pessoa na nossa vida, nossa, que horrível, mas enquanto a gente espera esse momento, né, onde a gente vai estar casados, etc e tal, existem coisas que a gente pode fazer por nós. Porque imagina se você tá aí, todo xoxo capenga, todo feio, todo chato, todo sem graça, todo sem saber de nada da vida. Aí aparece uma pessoa super legal e aí você não tá preparada pra isso. Ah, não, nada disso, muito ruim. Muito ruim, entendeu? Então investe em ficar bem em todas as áreas. Então eu falei da área espiritual, mas também tem até a área física. Imagina se você não sabe se cuidar, não sabe passar, uma mulher, se você é uma menina, você não vai fazer uma hidratação no seu cabelo porque você tem autoestima baixa. Vai fazer uma hidratação, mulher, vai aprender que tom de base é melhor pro seu rosto, vai aprender que tipo de skincare que vai ser bom pra você. Aprende a se cuidar, aprende a se amar. Isso vai fazer diferença em todas as áreas da sua vida, inclusive
Se isso for, talvez, aí uma preocupação pra você, que é só a questão da autoestima, isso vai ser até bom, porque quanto mais apresentáveis, harmônicos e bonitos nós somos, mais as pessoas se aproximam de nós, e isso resulta em mais oportunidades. Se você não tem ninguém em vista, nenhum pretendente aí em vista, isso com certeza vai abrir possibilidades de você conhecer pessoas muito legais. Porque quanto mais bonitos nós somos, mais oportunidades boas nós temos. O nome disso é Pretty Privilege. E isso é muito real, porque o dia que a gente sai tudo acabado na rua, é um dia que normalmente o quê? A gente encontra um monte de gente conhecida e vê um monte de gente bonita. Só que ninguém vai conversar com a gente. Por quê? Porque a gente tá feio. Agora, o dia que você sai bonito na rua, você sai confiante, você sai bem, se acontece alguma coisa ao seu redor, você consegue trabalhar ali, você consegue lidar de forma melhor. Por quê? Porque você tá confiante com a sua aparência. Entendeu? E isso é uma questão até mental mesmo. Enfim, vocês entenderam? Entenderam, né? Esse episódio tá muito engraçado. A terceira coisa que eu coloquei aqui é uma coisa bem simples e eu ouvi um podcast de uma menina, não sei qual podcast que eu ouvi, acho que foi Messy Girls. Não sei, é um podcast X que eu ouvi esses dias e tava falando sobre viajar sozinha. E isso era algo que o meu namorado falou pra mim. Meu namorado, ele é um pouco mais velho que eu, né? Eu tô com 24 anos, ele tem 30. E ele falou assim, amor, eu acho que uma coisa que você devia fazer antes da gente casar é arrumar alguma forma de você viajar sozinha. Porque é um momento muito bom, assim, de você se autoconhecer, né? Enquanto você está solteiro. Sentido assim de, vou viajar, vou me virar numa coisa legal. E aí, é claro, né, gente? Se você é uma mulher, tem que tomar cuidado, tem que escolher bem o destino, tal, ver o que você vai fazer. Se é uma coisa que você já tem experiência, ok, né? Mas mesmo assim, tem que tomar um cuidado. E aí, ele falou pra mim, né? Viajar sozinha. Olha só tanta coisa que a gente pode fazer enquanto a gente tá solteiro. Não só viajar sozinha, né? Mas viajar com amigos também, sabe? Planejar viagens, aproveitar os nossos amigos, as nossas amizades que a gente já tem agora. Inclusive, já vou falar pra vocês, que é uma coisa que eu não postei isso nos stories nem nada, mas eu e a minha melhor amiga, Rebeca, a gente começou a planejar uma viagem de despedida de solteiro, só nós duas. Porque a Rebeca vai casar no ano que vem. E eu, spoiler, eu também tô pensando em casar no ano que vem. E aí a gente pensou assim, nossa amiga, essa é a última chance que a gente tem de fazer uma viagem só nós duas. Por quê? Porque a gente sempre falou de fazer uma viagem, como que fala? Uma viagem internacional, né? Das amigas solteiras. Mas isso a gente começou a planejar quando a gente tinha, tipo, uns 18 anos. Nenhuma das duas trabalhava, a gente tinha acabado de sair do ensino médio. E aí era aquela coisa assim, né? Não ia rolar, a gente sempre planejava, começava a ver as coisas, mas nunca investia dinheiro porque a gente não tinha. E aí no final, quando a gente tem dinheiro, a gente arrumou esses namorados aí, né? A gente encontrou os amores das nossas vidas. E aí a nossa viagem de solteira acabou, né? Porque, enfim, agora tem que começar a planejar casamento, né? Tem que ter outras coisas pra lidar, tal. Então a gente falou assim, amiga, vamos planejar então uma viagem menor, uma coisa mais tranquila, só pra gente aproveitar. E aí a gente começou a planejar, e cenas dos próximos capítulos virão aí, né? Mas enfim, até agora, tamo nessa. E aí vocês entendem que é um momento da vida que nunca mais vai voltar? Momento de você ser uma mulher solteira, ou no caso ser um homem solteiro, se for o teu caso. E aí você, estando casado, você vai ter que deixar de fazer coisas que são legais agora. Porque, sinceramente, se você acha que não é legal você sair pra fazer uma viagem com os seus amigos, porque tudo que você consegue ver é o casamento, é você estar casado, aí, olha, meu filho vai fazer uma terapia, entendeu? Porque existe muito mais na vida do que estar casado. Ai, Nicole, como que você pode falar disso? Eu não amo o Carlos. Gente, eu amo o Carlos, eu quero muito casar com ele. Mas eu fiquei tão feliz de ele falar isso pra mim, dele me incentivar a fazer a viagem. Tanto que quando eu contei dessa viagem que eu quero fazer com a Rebeca, que é a minha melhor amiga, ele falou assim, nossa, amor, sim, vocês têm que ir, aproveita, tal, não sei o que. Eu fiquei muito feliz, que eu falei assim, olha só, gente, uma pessoa madura. Porque tem tanta gente que fica assim, cerceando, sabe, os direitos, de, tipo, ai, não, você não pode, porque vai que você conhece, tipo, vai que você conhece alguém. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. E, enfim,
eu acho muito legal essa questão da viagem, não só da viagem, mas de você conhecer lugares diferentes enquanto você tá solteiro. Porque a gente tem perspectivas diferentes e em fases diferentes da nossa vida. Então, enquanto a gente tá solteiro, a gente... por exemplo, olha só que exemplo legal. Quando a gente tá solteiro, se você for pra Gramado solteiro, vai ser diferente de você ir pra Gramado namorando. E vai ser diferente de você ir pra Gramado casado. Não é verdade? E eu falo isso pela experiência de uma prima minha que foi pra Gramado enquanto ela tava solteira. Inclusive, ela estava recém-terminada. Tinha acabado de terminar um relacionamento. Foi pra Gramado e ela fala que foi horrível porque ela já tinha pagado a viagem pra ela ir com esse namorado. E no final não deu nada certo. E aí ela falou assim, fiquei lá vendo, né, os velhinhos, os casais recém-casados, e eu tava lá sozinha. Ela falou, mas eu aproveitei bastante, foi bem legal também, de qualquer forma, né, porque é Gramado. E o Carlos também, meu namorado, ele foi pra Gramado sozinho, solteiro. A gente nem tava namorando nem nada. E ele falou assim, daí foi bem bom, né, porque eu comi um monte de comida gostosa, aproveitei um monte, passei frio, mas conheci muitos lugares e foi muito bom. Viajar sozinho foi muito bom pra ele. E aí, por isso que ele me incentiva. Ele fala assim, eu tive essas experiências, eu quero que você também tenha, né? E eu achei bem legal, até porque eu sou uma menina, assim, que eu tô sempre junto com a minha família, sempre junto, né, com amigas e tal. Então, é uma coisa que eu não sei como vou fazer, mas é uma coisa que eu tenho pretensão de fazer, sim, antes de eu me casar. Outra coisa muito interessante, falei sobre a vida com Deus, né, de você investir aí no seu glow up, na sua vida com Deus. Mas existem coisas que, atrelando essa questão da viagem, você pode fazer. A primeira delas é missão. Missão e voluntariado. Existem vários projetos, várias coisas, várias instituições que precisam de pessoas para trabalhar por, sei lá, 15 dias, pessoas que doem as suas férias para ir construir uma escola para as populações ribeirinhas na Amazônia. Entendeu? Ou então você, sei lá, você é professor e aí você quer tirar aí uns dias para ensinar crianças a ler, alfabetizar crianças num lugar X. Existem, inclusive, instituições dentro das cidades. Aqui na minha cidade, né, em Joinville, existiu o Instituto Pelas Ruas e o pessoal da minha igreja, eles doam, né, o final de semana, de vez em quando eu vou pra lá também, eles doam um final de semana para ir para lá para ajudar as crianças. São crianças em situação de vulnerabilidade social, né, e aí isso acaba impactando as famílias, é numa comunidade daqui de Joinville, então isso é um negócio muito interessante. Ai, Nicole, mas dá pra fazer isso também sendo casado? Dá pra fazer, mas por que você não faria isso agora? Se você tem a oportunidade de fazer isso agora, o que você vai fazer enquanto... O que você vai fazer agora? Você vai ficar só esperando o dia que você vai casar? Não, se você pode fazer isso agora, vai fazer isso agora. Para de preguiça também. Já me irritei. Para de preguiça, vai fazer uma coisa boa. Para de pensar só em você, no seu futuro casamento, e na sua futura vida. E no seu Não, tem coisas acontecendo agora. Existem pessoas precisando de Jesus agora. Existem pessoas precisando de comida agora. Sabe? A gente precisa ser mais empático de fato, de se colocar no lugar das pessoas. E outra, quando a gente sai da nossa realidade e vai atrás de outra realidade, a gente vê o tanto que muitas vezes a gente é medíocre, o tanto que a gente é pouco grato pela nossa vida, a gente fica aí, reclamando, porque não sei do que, não sei o que. Gente, tem pessoas que precisam de um corte de cabelo e não tem quem corte o cabelo, porque eles não têm oportunidade, não têm dinheiro, não tem uma pessoa que corte o cabelo. Tô falando de corte de cabelo porque na minha igreja a gente tem um projeto que é com moradores de rua, né? E daí os homens da igreja, eles fazem tipo de uma base, assim, onde as pessoas vão lá, né? Esses moradores de rua. E aí eles recebem alimento, recebem corte de cabelo, estudo da palavra, e enfim, é um projeto que é feito na minha igreja, né, todas as quintas-feiras, e os homens estão engajados nesse projeto, né, os homens estando casados ou não estando casados. Enfim, eu acho muito interessante você investir nesse aspecto da sua vida com Deus, no aspecto do ID, de fato, né, esse aspecto mais missiológico, na verdade, eu acho bem interessante. Outra coisa que você pode fazer enquanto você está solteiro é investir nos seus estudos. Eu falei sobre o autoconhecimento, mas existem várias áreas de estudo que você pode ir atrás. Primeira coisa, enquanto você está solteiro, você tem um tempo diferenciado de leitura na sua vida.
você tem esse tempo de leitura. Então, pega aí todos os livros que você quer ler na sua vida. Ai, Nicole, mas eu não gosto de ler. Aí eu não posso fazer nada, né? Vai, sei lá, vai assistir filme, então. Filmes clássicos que você não pode morrer sem assistir. Bota essa lista aí no Pinterest, você vai achar vários livros e vai assistir os filmes, entendeu? Vai fazer isso, vai ser interessante. Mas eu vou falar de leitura porque é o meu mundo, né? Tem tantos livros, gente, que eu quero ler antes de eu me casar. Eu sei que não vai ser possível. Mas todas as vezes que eu fico assim muito, ai, como eu quero me casar, oh meu Deus, como será o meu futuro? Eu falo assim, eu vou ler. Eu vou ler livros que vão ser interessantes pra mim. Inclusive, eu comecei a seguir algumas pessoas que trabalham com literatura, professores e tal. E, gente, é um mundo muito diferente e muito legal. Como é legal estudar literatura. Eu tô fazendo faculdade de letras em inglês, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em licenciatura em música. E aí eu comecei a fazer uma segunda graduação em letras em inglês. E aí ontem eu tava estudando sobre literatura britânica, né? Foi tão legal. E eu falei assim, meu, que mundo legal. Que coisa diferente, sabe? Você conseguir entender os aspectos históricos no meio disso, como que a linguagem ela se desenvolveu através disso. É muito interessante. E é uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tô acostumada a ver no meu dia a dia. Por quê? Porque eu dou aula de música. Mas um tipo de cultura que não é nada inútil. Sabe aquele negócio de cultura inútil? Não, é uma coisa super legal que você pode ter acesso. E, Nicole, mas você tá pagando. Então vai assistir no YouTube, vai assistir uma aula no YouTube, vai ver uma coisa diferente, sabe? Existem tantos assuntos que você pode imergir na sua vida que vão te fazer colocar energia em coisas que vão te fazer mais inteligente, mais legal, mais disposto para a vida, vão aumentar o teu repertório de mundo, o teu repertório cultural e vão te fazer uma pessoa mais, sabe, mais complexa. Isso é muito bom, porque você vai se encher aí de várias estratégias de aprendizado que vão se refletir no seu estilo de vida. Isso é muito legal. Também tem a parte acadêmica. Talvez você tá aí o tempo inteiro pensando, porque eu quero me casar, porque eu tô tão carente, porque eu queria um namorado, que eu queria dar um beijo, eu queria beijar, que não sei do que, né? E aí você tá fazendo faculdade, sua faculdade tá sendo feita tudo meio de qualquer jeito. Olha, Deus merece filhos inteligentes, tá? Se você tá fazendo uma faculdade para poder exercer a profissão principal que essa faculdade aí, ela vai te proporcionar, e você não tá fazendo essa faculdade direito, cria vergonha na cara, vai estudar. Para de colocar energia numa coisa que você não tem e faz direito o que você tem agora, entendeu? Olha que eu tô só piu aqui nesse episódio. Vai fazer as coisas direito, sabe? Gente, a gente tem que ter mais brio com a vida, sabe? Tem que ter mais vontade de viver. Parar de querer as coisas lá no futuro e começar a gostar das coisas agora. Nicole, mas eu tenho ansiedade, não sei o que, não sei o que. Se for uma coisa clínica, então você vai resolver com um clínico. Aqui, trabalhamos com conselhos e tapas na cara. Acabei de inventar isso. Mas, sabe, algumas coisas são só questão de mudança de perspectiva. Mudança de vida. Eu tô muito tempo dentro da minha própria cabeça. Sai da sua própria cabeça. Sabe? Às vezes a gente fica muito tempo ali, sabe, matutando algumas coisas que não tem nada a ver, que só nos causam ansiedade. E são perigosas, nos levam para caminhos perigosos. E às vezes a gente tem coisas reais para fazer, por exemplo, a vida acadêmica. Nicole, mas eu já terminei a faculdade. Vai fazer uma pós. Nicole, mas eu já fiz minha pós. Vai fazer um mestrado. Mas doutorado. Sabe? Vai viver. Vai viver. A vida não é só esperar pelo casamento. Mas você vai glorificar a Deus em todas as fases da sua vida. Não vai ser só através de um casamento, só através de uma família. Sabe? Chega dessa carência. Isso não faz bem pra ninguém. Isso não faz bem pra ninguém. Enquanto você tá solteiro, você tem que aproveitar a sua vida de solteiro. Outra coisa, aprender idiomas novos. Olha só que legal. Você pode aprender idiomas novos. Nicole, mas eu posso aprender enquanto eu tô casado. Tá bom, já entendi. Você pode fazer o que você quiser enquanto você tá casado. Mas enquanto você tá solteiro, você cuida de coisas de solteiro. O apóstolo Paulo falava, né? Quem tá solteiro cuida das coisas do reino. Cuida das coisas de Deus. Tem mais tempo pra investir em Deus. Tem mais energia pra investir em Deus. E aí, se for o caso de você aprender um idioma novo pra poder fazer missão em outro país, vai aprender um idioma novo, sabe? Vai abrir o Duolingo, vai comprar uma plataforma e um curso de idiomas. Vai fazer uma coisa diferente na sua vida.
Porque senão, gente, sério, a coisa que eu mais tenho pavor na minha vida é eu ser uma pessoa que no final da minha vida eu chegar e falar assim, nossa, eu vivi uma vida totalmente sem graça. Eu vivi uma vida que não fedeu nem cheirou, sabe? Uma vida que não fede nem cheira. Eu vivi a vida exatamente como mandava na cartilha, não fiz nada de diferente, não aprendi nada, não tô levando nada, não deixei o mundo melhor, não fiz nada. E aí, sendo crente, pra mim, esse é o meu maior pesadelo ainda, que eu falo assim, meu Deus do céu, se eu não conseguir viver pra Jesus em cada dia da minha vida, nossa, não serviu pra nada. Só passei aqui à toa. Porque a nossa vida passa muito rápido. Vocês estão me entendendo? Que a vida é um sopro. A vida é um sopro, a vida é um sopro. E assim, enquanto eu sou um sopro aqui, eu quero que Deus me leve pra bastante lugar. Entendeu? Eu quero que o vento de Deus me leve pra bastante lugar. Independente de eu estar casada, de eu estar solteira, de quando for. Parece que eu nunca estive mais consciente em toda a minha vida. E eu acho que é extremamente interessante que você comece a estar consciente desse fato também. Mais uma coisa muito importante de se estar solteiro e coisa que você pode aproveitar para aprender agora enquanto você está solteiro. A cuidar das suas finanças, a cuidar do seu dinheiro, a ter mordomia com o seu dinheiro. Porque não adianta de nada você querer entrar num casamento e aí você não saber como investir no Tesouro Direto, por exemplo. Não saber nada sobre investimento, sobre renda variável, renda fixa, sobre dividendos. E isso é uma coisa mais pra frente. Se você não saber como você gerir o dinheiro que você ganha agora, olha, sinceramente... Ah, Nicole, mas eu ainda sou adolescente, então você nem devia estar pensando em casar nesse momento, né? Você está recebendo mesada dos pais? Então começa a aprender a trabalhar a sua mesada agora. Porque isso vai ser bom pra sua vida, pro futuro. Se é pra se preocupar com o futuro, vamos se preocupar então com coisas um pouco mais, né? Consistentes. Como dinheiro, por exemplo, é uma coisa que a gente vê. Uma coisa que da qual vai depender da nossa subsistência. Aprenda a ter cuidado com as coisas que Deus te dá. E uma delas é dinheiro, por exemplo. Cuidar das coisas que Deus te dá. Até porque casamento é caro. Eu tô descobrindo isso agora. Na verdade, eu já sabia, né? Mas agora, na prática, eu tô vendo que realmente casamento é uma coisa muito cara. O casamento em si, a festa de casamento. Então, assim... Nossa, gente, sério, é maluquice, é um negócio muito caro. Então, se você não tiver aí uma forma de você aprender a cuidar desse dinheiro, a gerenciar esse dinheiro, olha, vai ser bem complicado, né? Uma outra coisa que você pode investir agora é na sua saúde. Eu falei do glow up e eu falei da parte da aparência e da parte espiritual também, mas existe muito a parte da saúde. Existe muita gente que não fica saudável na mente e nem no corpo. A pessoa que não sabe, não sabe o que é ir pra uma academia, que quer fazer um esporte, e que a pessoa quer casar. A pessoa nunca fez um check-up na vida dela e quer casar. Não, gente, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu corpo, porque ninguém merece. Pensa aí no seu futuro marido, na sua futura esposa. Ela merece casar com uma pessoa que é doente por negligência? Ai, mas eu morreria pelo meu futuro marido. Primeiro que você nem conhece ele. Mas, olha só. Ai, eu morreria pelo meu futuro marido. Mas você viveria por ele? Pensa nisso, que eu tô cheia das frases de efeito hoje. Sabe, vai se cuidar. Existem muitas coisas que você pode fazer enquanto você tá vivendo aí a sua vida. Vivendo, não esperando, mas enquanto você tá vivendo. Porque deixa eu falar uma coisa. E se Jesus volta agora? Daí você não terminou de ouvir o podcast. Mas se Jesus voltar por esses dias aí, o que você fez pro reino? Você só ficou esperando o seu futuro marido, sua futura esposa, como se só isso existisse no mundo? Só ficou se preocupando com o futuro, como se o futuro ele fosse a sua garantia de uma vida feliz? Ou você foi feliz com Jesus agora? Você estava sendo feliz com a sua jornada com Deus agora? Estava glorificando a Deus através da sua jornada de vida? Tá me entendendo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Se você não entendeu até agora, olha, não posso fazer muita coisa. Não posso fazer muita coisa. Eu estava lendo o livro Deixe-me Ser Mulher, que é um livro muito interessante que eu indico não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu acho uma leitura bem interessante. É um livro da Elizabeth Elliot. E eu tô terminando de ler ele agora. E existem várias partes que ele fala sobre a solteirice, né? Que ela fala sobre a solteirice. É um livro que foi escrito pela Elizabeth Elliot na ascensão de uma das ondas aí do feminismo. Não sei qual
especificamente, eu acho que é a terceira onda do feminismo, e fala muito sobre a caracterização da mulher, né? Se você for homem, não vai ignorar essa parte aqui porque ela também é interessante. Mas ela fala sobre a caracterização da mulher e do homem, né? Mas especificamente da mulher. E ela tá escrevendo justamente pra filha dela. A filha dela tava prestes a se casar. E aí ela escreve várias notas, bilhetes, cartinhas pra filha dela. Justamente falando sobre os desafios de você ser uma mulher. E de você ser uma mulher cristã. E aí uma coisa que eu achei muito interessante foi ela contando da experiência que ela teve um pouco antes dela se casar, né, com o pai da filha dela, né, com o primeiro marido dela. E ele era missionário, eles se conheceram, na verdade, em missão, porque ela também era filha de missionários. E um pouco antes deles se casarem, coisa de, sei lá, uns 2 meses antes deles se casarem, eles tiveram um período bem afastado. É um período onde eles estavam bem longe um do outro. E aí, eu achei muito interessante, porque ela mandava bastante carta pra ele, falando tanto que ela queria estar perto dele, etc e tal. E ele falou assim, meu bem, eu também quero muito estar perto de você, mas agora eu preciso que você seja uma mulher inteira. Não te falta nada, você é inteira agora. E eu achei também muito maduro da parte dele de falar uma coisa dessas, justamente porque eu achei que seria uma coisa que o Carlos falaria pra mim. E ele falou, porque eu estou sendo o homem inteiro nesse momento, o homem que Deus me fez pra ser agora. Depois que a gente se casar, a gente vai estar junto o resto da vida. Mas agora, nesse momento, Deus requer que a gente fique esse tempo separados para que a gente faça a vontade dele e glorifique o nome dele onde nós estamos agora. E falando por experiência própria, gente, eu tô namorando à distância nesse momento, né? Eu e o Carlos, a gente namorou 1 ano, né, mais perto um do outro, e agora a gente tá namorando à distância. E tá sendo um período onde eu tô conhecendo muitos aspectos meus e aspectos do Carlos sobre uma perspectiva totalmente diferente. E tem sido um momento que, por mais que seja, né, tenha suas dificuldades, tenha seus desafios e tudo mais, é um momento muito bom onde eu consigo olhar para vários aspectos da minha vida de uma forma diferente. E tem sido bom também, porque eu consigo ver que eu sou uma pessoa inteira, eu sempre fui uma pessoa inteira antes do Carlos, e ele sempre foi uma pessoa inteira antes de mim. E por mais que eu queira muito, né, que seja um período pelo qual a gente almeja, a gente anseia e tudo mais, a gente consegue olhar um pro outro e ver que a gente vai manifestar a glória do Senhor nesse momento agora, assim como a gente vai manifestar a glória do Senhor depois que a gente se casar. E eu falo isso também para vocês que talvez estejam esperando. Porque, como eu falei no episódio da idolatria do casamento, existiu um período pequeno da minha vida onde eu esperava muito pelo casamento. E eu ficava, ai, como eu quero conhecer a pessoa com quem eu vou me casar. E isso me fez entrar em uma série de coisas que não tinham nada a ver comigo, que não era pra eu entrar. Por exemplo, entrar em relacionamento por carência e trocar os pés pelas mãos diversas vezes, em várias coisas. E aí, enfim, no final eu olho e fico assim, nossa, que vergonha, não acredito que eu passei por isso, por pura bobagem. E isso é muito real, sabe? A gente pode aprender uns com os outros. Então, se vocês podem aprender com o meu conselho, não fica pensando agora. Ai, como eu queria ter alguém. Foca nessas coisas que eu falei, ó. Foca em viajar sozinho ou com seus amigos. Foca em autoconhecimento. Foca em fazer um glow up. Foca na sua vida com Deus. Em descobrir aí qual serventia você teria para obra, sabe? Missão, voluntariado. Vai estudar, vai fazer suas leituras, vai se preocupar com sua vida acadêmica, sabe? Seus idiomas, vai fazer uma terapia, vai aprender a lidar com as suas finanças, com o seu dinheiro, vai ficar saudável. E aí depois você vai ver que na hora que a gente fica bem, é o momento que normalmente aparecem as pessoas mais legais na nossa vida. E é o momento que a gente tá bem pra poder conhecer elas. Esse foi o episódio de hoje. Conversamos bastante. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, se você gostou, porque isso vai ser muito bom pra impulsionar esse episódio e chegar em mais pessoas. E se você acha que tem mais alguém que precisa ouvir, manda pra ela também, manda o link. Se você tá no Spotify, deixa o comentário. E se você está no YouTube, deixa sua curtida e seu comentário também. Tá bom? Um beijo, um queijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!